Então, pessoal, a partir de agora nós estamos gravando, mas como eu falei, né, fique à vontade para me interromper, para conversar com qualquer momento. Nós vamos começar a aula, então, com os slides, depois vamos ter a parte prática. Bom, como eu estava falando, nós vamos estudar hoje laços de repetição e comando condicional. As estruturas de repetição, né, são basicamente o que nós chamamos de loops. Loops, existem mais de uma estrutura de repetição, né, que são utilizadas para ficar iterando, ou seja, repetindo a mesma instrução diversas vezes até que uma situação, né, uma condição seja aceita. Então, temos o loop while, temos o do while, que é bastante similar com o while, né, nós vamos ver depois os detalhes. Temos também o loop for e o for each, que também são similares, mas têm algumas peculiaridades. Nós vamos ver na sequência cada um deles. Então, para que serve, né, laço de repetição em geral? Basicamente, nós sabemos que tanto na vida, no mundo real, digamos assim, quanto no mundo de códigos, né, quando nós estamos falando de instruções que nós executamos no dia a dia, ou de instruções que nós estamos programando, codificando, existem muitas tarefas que elas precisam ser repetidas múltiplas vezes, né? Então, a leitura de um livro, por exemplo, é um exemplo, né, de objetivo, né, que ele se dá através de atos repetitivos. Então, eu tenho que ler uma página, linha por linha, viro a página, leio linha por linha, viro a página, até acabar o livro, né? Então, um exemplo simples de tarefa repetitiva que nós vamos fazer é trocar a linha, né? Em primeiro lugar é isso, ler a linha de cima, depois a de baixo, depois a outra. E aí notem que para eu dar uma instrução para alguém como ler um livro, eu uso a palavra enquanto. Então, vocês vão ler esse livro enquanto restarem linhas. Enquanto tiverem linhas, você tem que ler para conseguir concluir esse objetivo, né, que é a leitura de um livro. A mesma coisa serve para eu passar as páginas. Enquanto houverem novas páginas, eu vou virar essa página para ler, né, a próxima. Então, o enquanto, né, já é o que nós falamos agora há pouco, né? A estrutura while significa em inglês, né, enquanto. Então, vem daí, né? Uma das estruturas vem dessa forma, né? Eu posso dizer para vocês também que vocês têm que ler esse livro tem que fazer essas instruções, né, de ler linha a linha para todas as páginas do livro. Então, notem que eu usei o para todas as páginas, né? Então, também temos a estrutura for each, né? Para cada, no caso. Ou então, nós podemos falar da estrutura for, né? Que é para as primeiras 10 páginas, vocês leiam linha por linha. Né? Então, são instruções específicas que vão se repetir múltiplas vezes, constituindo, então, assim, um laço de repetição. Eu posso pedir para vocês ler a mesma linha mais de uma vez também, né? Então, por 50 vezes, leiam a primeira linha. Eu poderia usar eu podia dar também uma instrução desse tipo para vocês. Se nós pegarmos, né, como eu falei agora há pouco, as instruções para eu abrir um livro, por exemplo, e eu começar a escrever nesse livro as linhas de uma carta, então eu basicamente vou pegar uma carta, vou ler linha por linha dela, e cada uma das linhas escritas na carta eu vou também escrever em um livro. Estou fazendo um livro com base em cartas que eu recebi. Então, o fluxograma, né, que eu consigo descrever esse processo, ele está ilustrado nesse slide. Né? Nós temos o início e fim do nosso programa, e para começar tudo eu preciso abrir o livro. Depois que eu abrir o livro, eu vou precisar ler a primeira linha da carta, vou escrever essa linha no livro, depois eu fecho o livro e termino o meu código. Só que esse código, né, como vocês podem ver, ele está ilustrando como fazer a leitura de uma única linha do livro, escrever da carta, né, desculpa, ler uma única linha da carta e escrever uma única linha no livro. Se eu precisasse ler duas linhas e escrever duas linhas, esse processo ele vai ter que ser repetido. Né? Para todas as linhas que existem na carta, eu preciso repetir esse conjunto de instruções que serve para ler de um lugar e escrever no outro. Então, a primeira forma de fazer isso é duplicando o código, né? Eu poderia simplesmente copiar e colar, né? Aqui eu escrevi página, mas na verdade, nesse exemplo aqui são linhas, né? Então, seria linha, só desconsiderem a palavra página e considerem a palavra linha aqui. Então, eu faria a leitura da primeira linha, escreveria a primeira linha. Eu ia ler novamente a próxima linha, escrever a próxima linha no livro. Então, a mesma coisa eu vou fazer com as páginas depois, né?
Cada vez que eu acabar as linhas de uma página, eu vou para a próxima página, né, e vou inteirando. Foi por isso que eu escrevi página aqui, na verdade, mas foi uma inconsistência no slide. E um código-fonte, né? Se eu for codificar esse conjunto de instruções, acontece a mesma coisa. Eu posso duplicar esse meu código para que o meu computador, né, o meu interpretador da linguagem, ele repita mais de uma vez, né, aquela linha de código até que, enquanto tiverem novas linhas de código que peçam para ele repetir, ele vai continuar repetindo. Então, nós já podemos ver que o código começa a crescer ao passo que as linhas da carta ou do livro, elas também aumentam de número. Então, é por isso que, se nós tivermos um número muito grande de linhas, começa a ficar inviável, né, tá replicando o código o tempo todo. Então, a solução mais adequada, né, e elegante também, é usar um laço de repetição, né, uma estrutura de repetição ou laço de repetição para eu iterar entre as linhas, né? Quando eu falo iterar, é basicamente eu acessar a linha por linha da nossa carta e cada uma das linhas escritas na carta eu vou escrever no livro, né? Então, eu vou precisar escrever uma única vez esse conjunto de instruções, que é ler a linha da carta e escrever linha no livro, mas antes de eu fazer isso, né, eu vou criar o meu laço. Então, se eu crio um laço, basicamente eu estou verificando se existem novas linhas ou não, né? Antes de eu fazer na prática isso, essas instruções. Então, basicamente, o nosso comando enquanto, né? Ele funciona dessa forma, né? Ou while, né, em inglês. Ele funciona dessa forma. Ele vai verificar se há linhas, se sim, né? Se houver, ele vai ler e vai escrever. Depois ele verifica novamente. Há linhas ainda, né? Então, além dessa linha que eu li, ainda tem mais linhas? Se existir, ele vai repetir essa instrução novamente. Se não existir, ele vai simplesmente encerrar meu laço e vai executar o código que está fora do laço, né? Que nesse caso seria fechar o livro e finalizar a execução do programa. Então, notem que tem duas formas de eu descrever para vocês isso. Eu posso dizer para vocês ler a linha da carta e escrever e depois verificar se há uma nova linha, ou eu posso primeiro verificar para depois fazer. Então, a diferença do while e do while, né, do enquanto ou do faça enquanto, é basicamente essa. Eu posso fazer a condição de parada, ela pode estar antes ou depois das instruções que eu estou executando. Nós vamos ver depois que, em alguns casos, eu preciso fazer a instrução, né, executar a instrução antes de ir para o próximo passo, né, antes de verificar se eu paro ou se eu não paro. Então, por exemplo, se eu quero ler um livro, né, de novo, e eu quero saber se na próxima página tem palavras escritas, né, tem linhas, eu preciso primeiro executar a instrução de ir para a próxima página, para depois verificar se tem linhas escritas nessa próxima página. Agora, se eu quero, antes de eu ler, né, eu quero saber se ainda tem ou não tem linhas, eu posso basicamente verificar se existe uma nova linha e só vou ler, né? O comando de ler, ele só vai vir depois que essa condição, né, for aceita. Sim, tem novas linhas. Então, basicamente, essa é a diferença. Eu posso usar também o for, que eu falei para vocês, né, que é o nosso para. Então, eu posso ter basicamente um contador de linhas, né? Eu já sei que na minha carta tem 51 linhas, por exemplo, ou melhor, eu tenho 50 linhas na carta, e para que eu leia essas linhas, eu posso dar a seguinte instrução para o meu algoritmo, né? Enquanto o número da linha, né, for menor que 51, né, e notem que eu estou dizendo que é menor que 51, então quando for 51 ele já não vai mais ler. Então, enquanto for menor que 51, ele vai ler a linha da carta e vai escrever no livro, né? Eu poderia também dizer que enquanto a linha for menor ou igual a 50, eu continuo executando essas instruções, né? Então, na verdade, eu posso usar tanto a palavra enquanto quanto a palavra para, né? Então, nesse caso, quando a gente usa a estrutura de repetição para, né, o nosso for, o mais adequado, né, a forma mais adequada de ler é para as primeiras 50 linhas, execute essas instruções. Beleza? Se nós formos traduzir para Java, então, esse código que nós temos de ler linhas de uma carta e escrever essas linhas no livro, nós temos basicamente esse método, né? O método ler linhas. Eu estou considerando aqui, né, para simplificar para vocês, que o nosso livro é uma linha, nosso livro é uma string, na verdade, e a nossa carta também é uma string. Então, nosso método ler linhas,
Ele basicamente vai precisar receber uma string, né, que é a nossa carta, e vai retornar depois o livro escrito, né, que seria a nossa string livro. Então, na primeira linha de código desse método, nós temos o nosso livro em branco, o nosso livro que não tem nenhum conteúdo ainda escrito, é por isso que ele recebe o valor, né, em branco, uma string vazia, né, string sem nenhum caractere escrito nela. Nós vamos usar também aqui um contador, né, supondo que eu sei que essa carta tem 5 linhas. Então, eu vou inicializar meu contador na linha 0. Então, eu começo, né, a acessar a posição 0. E aí, um pequeno detalhe, né, que em Java e em várias outras linguagens, né, os nossos vetores, quando nós falamos de vetor, nós sempre começamos na linguagem 0. Então, no índice 0, né? Então, uma string, dá para fazer analogia, né? Uma string pode ser um vetor também de caracteres. Então, cada palavra escrita em uma string, essa palavra ela tem uma posição. A primeira posição, a gente costuma dizer que está na posição 0 e não na posição 1. É só para fins de convenção mesmo que isso é usado na linguagem Java e em outras linguagens também. Então, é por isso que eu começo na linha 0. Então, quando eu falo linha 0, na verdade, estou falando na posição 0 da string carta, que na verdade é a primeira posição. Então, se essa string carta aqui for teste, por exemplo, a linha 0, né, nosso primeiro caractere dessa palavra teste seria o T. Então, basicamente, nós vamos começar da linha 0, e enquanto a linha for menor que 5, por exemplo, né, se nós definirmos que nossa carta tem 5, ela tem sempre 5 linhas, né, tem sempre 5 caracteres, e cada caractere representa uma linha, nós vamos iterar da seguinte forma, né, enquanto linha for menor que 5, nós vamos escrever no livro aquele valor, né, aquele valor que está sendo lido na nossa string. Então, como que eu faço isso, né? Eu uso o comando concat, que ele serve para eu concatenar, né? Eu adicionar informações em uma string que já existe. Então, nesse caso aqui, ela vai iniciar zerada, né? Vai iniciar em branco. E a partir daí eu estou concatenando novas informações nela, né? Dentro do parênteses, né, o método concat, então, ele vai receber como parâmetro esse string.valueOf. O string valueOf ele serve para converter, né, um valor de determinado tipo para a string. Então, o valor que vai ser convertido para uma string é o caractere da carta, né, que está naquela posição linha. Então, se eu tiver de novo, né, chamar esse método ler linhas, passando a string carta, desculpa, passando a string teste, né, no lugar da carta, né, o valor da string carta é teste. Então, nós vamos primeiro, né, pegar o char at, né, o char at, que é o caractere na posição linha, né, e a posição linha sempre inicia no 0. Então, nós estamos pegando aqui o caractere t, né, esse pequeno pedaço de código dentro dos parênteses do value of é um caractere, né, t, na posição 0 da nossa string teste. Com isso, nós transformamos isso para uma string e concatenamos no livro. Então, nesse momento, nós estamos escrevendo, né, o primeiro caractere dessa nossa string no livro. Então, eu dei um exemplo com string aqui, só para ficar fácil de ver, que a mesma analogia que nós estamos usando para ler linhas de um livro, nós podemos usar para percorrer uma string. Então, nós podemos percorrer os caracteres as letras, né, os caracteres de uma string através de uma estrutura de repetição while, por exemplo. Nós poderíamos fazer a mesma coisa com a instrução for, né? E notem que, como eu adiantei para vocês agora há pouco, o conceito de vetores, que vocês já me falaram que viram tanto, né, no curso de vocês, na parte de Portugal e tal, vocês vão ver que a gente pode jogar caracteres de uma string, por exemplo, para um vetor, né? Então, o que a gente vai fazer agora, de forma prática, é transformar essa nossa estrutura que nós temos aqui, né, para uma estrutura que processa vetores. E nós vamos ver que nós podemos usar tanto o do while, né, o while do, ou o for, ou for each também, para percorrer entre os elementos desse vetor.
Então, o código que eu mostrei para vocês, ele está aqui já na classe loops da aula 2. Né? Eu vou mandar agora isso aqui para o nosso Git. Pronto, já está lá no nosso GitHub essa é a aula 2 também, né? Primeiro código que nós estamos vendo hoje. Chamei a classe de loops, porque aqui nós vamos ter mais de um loop, né? E nós temos o primeiro método, que é o ler linhas. Eu vou renomear esse método para ler linhas file. E nós vamos repetir eles usando outras estruturas, né? Então, o primeiro teste que a gente pode fazer aqui também é executar isso aqui com a palavra teste, né? Porque eu tô, além de estar lendo essas linhas, eu vou imprimir. Na verdade, fica até mais correto eu imprimir aqui em cima. Então, eu vou chamar um método de imprimir do Java, né? System.out.println. E vou passar como parâmetro para esse método de impressão o nosso método ler linhas, né? Da classe loops. Então, eu instanciei a classe loops, chamei ela de L, né? Para quem não está acostumado com Java, basicamente isso que está acontecendo na primeira linha. E na linha seguinte, nós estamos chamando o método ler linha dessa classe loops, que é basicamente a mesma classe que nós estamos. Né? Também, para quem não está acostumado com a linguagem Java, lembro que nós sempre precisamos ter o nosso código executável, né? A parte que vai iniciar o nosso código tem que estar sempre dentro desse método, né? Public static void main. Beleza? Então, se nós executarmos isso aqui, a saída do nosso código é teste, né? Que na verdade é o mesmo conteúdo que nós estamos passando como entrada para a variável carta. Nós estamos concatenando a linha desta nossa carta, né? Que na prática são os caracteres a caractere da nossa string carta na string livro, beleza? Então, o primeiro teste que a gente pode fazer aqui, ou melhor, a primeira variação de código que a gente pode fazer é um método que usa a estrutura for, né? Então, em vez do enquanto, nós vamos usar o para que ele faça essa leitura. Então, public. O modificador do meu método vai ser sempre public, né? Porque eu quero que ele seja acessível por outras classes também. O retorno dele também vai ser uma string, porque ele vai me devolver também a string livro. O nome do método é ler linhas for. E a entrada desse método vai ser uma string carta também. Em que ele já está reclamando que não tem um retorno, né? Porque como o meu retorno, eu estou dizendo que tem que ser uma string, ele me obriga a dar um retorno. Então, se eu vim aqui na sugestão, né, ele vai já automaticamente criar para mim um retorno, né, com uma string. Como a única string que ele conhece aqui é a string carta, ele vai criar assim já para mim, né? Mas na prática, o que eu quero que ele retorne é um livro. Então, eu vou precisar, antes de mais nada, criar uma string livro. Até aqui, a nossa estrutura está igual ao do while, né? Igual ao do while lá em cima, né? O que vai mudar, né, é que nós também... o while, o for, na verdade, ele é uma estrutura compacta. Ele já pode ter essa parte de inicialização do nosso índice, né, da linha 0, por exemplo, ela já pode ser definida na própria estrutura for. Então, basicamente, o que eu posso fazer é usar o for, int linha igual a 0. Então, eu estou dizendo que ele vai começar a ser inicializado com 0. E eu vou dizer também que ele vai, qual o momento que ele vai parar, né? Então, lembra daquele exemplo, leia as 50 primeiras páginas, por exemplo, ou leia as 30 primeiras páginas, eu posso dizer qual é o critério, quando que meu laço for vai ser interrompido. Como a carta, na verdade, ela pode ter um tamanho variável, né? Eu nunca sei quantas linhas tem antes de eu contar. Nós podemos usar um comando da string que diz o tamanho da nossa string, que é basicamente o método size, length, na verdade. Então, eu dou um carta.length, ele vai me dizer quantos caracteres tem nessa string. Notem que, como eu falei para vocês, nossa string ela começa na posição 0.
Então, se ela tem, por exemplo, 5 caracteres e eu tentar acessar a posição 5, ela vai dar um estouro, né? Eu até vou deixar aqui esse código dessa forma, para vocês verem que ela vai acessar um índice inválido da memória, né? Uma posição inválida da memória, isso vai disparar uma exceção. Então, depois a gente vai corrigir esse código, mas eu vou deixar assim só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, eu vou dizer que da linha 0 até a linha carta.length, na verdade é o tamanho da nossa string carta, né? Então, nesse caso, seria 5. Então, do 0 até o 5, ele vai incrementar a linha, né? Então, ele vai sempre executar o código que eu vou passar aqui embaixo. E a partir dessa execução, ele vai incrementar a nossa linha. Então, enquanto linha for menor e length, né? For menor ou igual, né? Só para a gente causar aquele estouro de buffer que eu falei para vocês. Se a nossa linha for menor ou igual ao tamanho da carta, eu vou ler a próxima linha, né? Vou incrementar a linha. E aqui, dentro da estrutura for, eu vou usar o mesmo código que eu usei lá em cima. Vou até copiar e colar. Né? Com exceção desse linha mais, porque ele já está fazendo. Então, notem que o nosso for, eu precisei só de 3 linhas de código para descrever o mesmo comportamento que eu tinha lá no nosso while com 5 linhas, né? Então, a inicialização de variável e a incrementação dessa variável, essas duas coisas ela podem acontecer já na assinatura, digamos assim, do nosso método for, dentro da própria estrutura dele. É um método já compacto que é usado justamente para isso. Então, se eu chamar esse método aqui em cima agora, ler linhas for, no teste, vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, né? Ele estourou, ele associou uma opção, uma posição inválida, né? Que é a posição 5. Para a gente entender o que está acontecendo, eu vou adicionar um string.out.println. Vou escrever aqui, a posição acessada. Vou pôr aqui a posição, linha, valor. Vou pôr qual é o valor que está sendo acessado nessa linha. E basicamente é isso aqui, ó. Bom, eu vou dizer qual é a posição e qual é o conteúdo dessa posição, né? Nesse caso aqui, como eu já estou imprimindo direto dentro do nosso system.out.println, eu não preciso nem converter para string, na verdade. Eu posso manter o próprio char, né, o próprio caractere, que ele já vai entender que tem que ser processado como uma string. Deixa eu executar esse código agora. Ó, ele está indo até o teste, e quando acessou a posição 4, ele tem o E, né? Beleza, até aqui ele conseguiu ir bem, então ele leu o meu teste, só que ele deu uma exceção, que é comum no Java, chamada string index out of bounds. Então, ele está tentando acessar um índice fora das fronteiras, né? Fora dos limiares que são válidos para essa string. Então, eu tinha minha string teste com 5 caracteres, na posição 0 eu tinha o T, posição 1 eu tinha o E, assim por diante, até que na posição 4 eu tinha o E, né, do teste T. Porém, quando eu tentei acessar a próxima linha, próxima posição aqui, né, que a gente está chamando de linha, fazendo analogia com o livro, eu tive essa exceção. Então, eu tenho que sempre cuidar que, na verdade, quando eu uso o carta.length, o retorno do carta.length é 5, mas as posições é do 0 ao 4. Então, nesse caso, eu poderia corrigir simplesmente pedindo que ele iterasse, né, que ele repetisse essa instrução até que a nossa carta.length chegasse no seu limite, mas que a linha fosse menor, né, que a carta.length. Então, isso significa que ele vai fazer para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 e vai parar, porque ele já percebeu que está no 4 e o próximo seria o 5. Então, ele vai parar antes de chegar no tamanho 5. Então, consequentemente, ele vai conseguir ler de maneira correta, né, todas as posições da nossa string. Teste. Então, com esse pequeno exemplo aqui, você consegue ver a diferença, né, do laço while para o laço for. Existem alguns casos que nós não conseguimos prever, né, se
se nós chegamos já no final ou não. Nem sempre nós temos um número de linhas dessa forma, nem sempre nós precisamos ir até o final, né? Então, por exemplo, se nós quiséssemos parar quando a nossa leitura, né, ela chegar em determinada linha, por exemplo, se eu quero parar quando eu ler a linha onde eu tenho o S, né, eu quero ler só até S, geralmente eu faço isso quando eu estou procurando um conteúdo no meu livro, por exemplo. Eu quero ler esse livro aqui para consultar, né, tirar uma dúvida que eu tenho. E essa dúvida, ela está em determinada página, eu ainda não sei qual é a página que ela está. Então, ao invés de eu dizer, ler todo o livro ou ler as 10 primeiras páginas, eu posso dizer, ler até que tu ache essa informação, né? Ou que acabe, né? Então, eu posso também acabar o livro sem achar aquela informação. Mas considerando que a informação está no livro, nós podemos adicionar como critério de parada encontrar ou não aquela informação, né? Então, para isso, quando nós vamos usar, temos um critério de parada similar a esse, né? Para interromper a continuidade da nossa busca, nós podemos, o mais correto, né, seria usar o while, mas a gente pode também usar tanto o while quanto o for, né? Então vocês vão ver que para cada situação, para cada uso, né, cada aplicação, nós podemos optar pelo for ou pelo while, mas na maioria das vezes os dois podem ser usados, né, para resolver aquele problema. Em alguns casos particulares, não. Em alguns casos particulares, eu preciso optar, né, pela aquela estrutura que consegue resolver de forma satisfatória. Então, por exemplo, se eu não tenho o tamanho, né, completo de livro e quero só saber se há uma próxima linha, né, sabendo que essa linha pode ser, por exemplo, escrita a qualquer momento no livro e ela não está numa variável tamanho, não consigo, ela está chegando em tempo real, por exemplo, assim, naquela linha, eu tenho que estar sempre rodando, lendo próximas linhas enquanto ela existir. E essa linha ela pode ser alimentada a qualquer momento, eu tenho que usar um while, por exemplo, né? Esse exemplo, essa analogia que eu estou dando, ela é bastante utilizada quando nós usamos protocolos de comunicação, por exemplo, para rodar um servidor HTTP, que é aquele servidor onde vai suportar, né, vão ser rodadas páginas web, né? E nessa página web, né, o servidor, uma das formas de implementar um servidor HTTP em Java é criando uma estrutura while e deixar aquele código que aceita conexões de clientes sempre sendo chamados, né, até que enquanto o nosso servidor estiver ativo. Então, nesse caso, eu não posso usar o for, porque eu não quero que ele aceite só 5 conexões, por exemplo, né? Então, ele vai ficar dando um aceitar, por exemplo, na conexão, toda vez que uma nova conexão ela chega. Então, fazendo uma analogia com o livro, é como se nós tivéssemos um livro que a qualquer momento alguém pode escrever nele. E quando alguém escrever, eu quero ler aquela informação. Não sei se ficou claro, se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, pode questionar, mas só para vocês entenderem que existem aplicações específicas que eu devo, né, usar um ou outro, uma outra estrutura dessas, né, ou for ou while. E meu teclado parou de funcionar. Vou trocar o teclado. Deu. Bom, nós estávamos falando, então, que nós podemos ter alguns critérios de parada que não necessariamente sejam o número de linhas, né, ou percorrer todas aquelas linhas. Nós vamos fazer um teste agora, tentando fazer com que esse nosso for ele pare, né, numa posição específica, né? Então, por exemplo, em vez de ler linhas for, eu só copiei e colei o método para ficar mais fácil, para vocês também pegar esse costume, às vezes, quando a gente quer fazer uma pequena alteração, né, no código, em vez de reescrever tudo, eu posso copiar e colar e agora fazer a refatoração nele. Então, em vez de ler linhas for, eu quero
procurar linha com for. Nesse caso, eu não quero mais escrever num livro. Então, eu posso simplesmente não ter mais a minha string livro, mas, na verdade, eu quero que ele retorne a linha procurada. Então, linha procurada. Na verdade, linha encontrada, eu vou chamar aqui. É para justamente ele, né, popular essa linha, essa string linha, ele vai salvar com o valor que eu encontrei na minha busca. Então, eu posso ter uma estrutura similar a essa, né, usando for, onde eu vou também instruir ele a percorrer todo o for, né, todas as linhas da minha carta, na verdade, né? Então, o meu for vai percorrer todas as linhas da carta, e só que eu posso simplesmente adicionar um critério de parada. Eu não preciso que ele percorra todas, né? Eu vou dizer, olha, percorre tudo isso aí. Inicialmente estou dizendo isso para ele. Só que eu posso ter uma condição. Então, se, né, e aí que entra o nosso comando condicional, né, que é o outro conteúdo que nós tínhamos para hoje. If, né, se, aí nós podemos usar esse mesmo código aqui, ó, carta.charat, e passando a posição da linha, né, que vai retornar o caractere que eu estou lendo naquele momento. Se essa informação ela for igual a, eu posso ter aqui, ó, em vez de carta como string apenas, eu posso receber uma carta e também receber string. Na verdade, pode ser um char, né? Porque eu estou procurando uma única letra. Caractere procurado. Então, se o caractere, né? Char at, caractere na posição linha da carta for igual ao que eu estou procurando, eu posso jogar, então, para linha encontrada, para minha variável linha encontrada, aquele caractere que eu estou procurando. Né? Agora, eu posso jogar o caractere acessado, né? Eu posso dizer que o caractere que está naquela linha, né, eu sempre tenho que fazer a conversão aqui para o tipo do string, então eu dou um string.valueOf, e aquele caractere ele vai ser armazenado, né, nessa string linha encontrada. Se eu não quisesse fazer essa conversão aqui, eu poderia ter um char linha encontrada, né? E aqui automaticamente eu posso trocar, né? Tirar essa conversão que eu acabei de adicionar. Lembrando, né, que uma string ela é um conjunto de caracteres. Então, por isso que eu posso usar tanto a string quanto um caractere aqui. Né? O char, né, o caractere, ele não pode ter dois caracteres. Como o próprio nome diz, né, do tipo de dados, é um caractere, char. Então, eu posso no máximo ter um tamanho assim. Né? Então, eu vou colocar aqui um valor x, por exemplo, que é o nosso valor para inicializar essa variável, mas eu posso substituir, né, a qualquer momento esse conteúdo da variável. Ou se eu não quiser inicializar, eu posso simplesmente deixar ele se inicializar. Então, aqui nós temos a nossa linha encontrada com valor nulo, né, nenhum valor dentro dela. E quando eu encontro a linha, se eu encontrar, né, então é quando e se, né, eu tenho um if, que é basicamente essa estrutura. Se eu encontrar essa linha, eu vou salvar numa variável linha encontrada esse valor. Como eu estou procurando uma linha também, nós podemos trocar o retorno desse método, em vez de ser uma string, ele pode retornar um char também, né? Que é justamente aquilo que eu estou encontrando. Então, eu posso, depois que acabar meu for, então return linha. Encontrada, na verdade. Ó, ele reclamou aqui porque eu não inicializei. Então, caso em algum momento o retorno, esse for ele acabe, né, e não encontre aquela linha procurada, se ele chegar nesse final aqui e em nenhum momento entrar nesse if, nunca essa condição for aceita e ele nunca encontrar aquele caractere, ele continuaria com a linha esperada zero. Na verdade, linha esperada nula. Então, se a linha esperada, né, se a linha encontrada for nula, ele vai ter um retorno nulo para esse método que vai causar uma parada no meu programa, né, se eu tentar processar o retorno desse método. Então, o próprio compilador, ele já não deixa meu código compilar. Ele diz, cara, olha só, tu tem que tratar isso daí. Se não encontrar, o que tu quer retornar? Tu não pode retornar nulo, tem que retornar alguma coisa. Né? Então, é por isso que eu estava mostrando para você que a gente pode inicializar, por exemplo, com um valor X. E toda vez que tem X, é porque eu não encontrei. Então, é um exemplo, né, que a gente está fazendo aqui. Eu posso fazer ele retornar um asterisco, por exemplo. Se ele
Se eu procuro por linha retornar um asterisco, significa que eu não encontrei aquela linha naquele livro, né? Então, se eu executar isso daqui agora, vocês vão ver também que ele vai continuar acessando mesmo depois, né? Porque eu não adicionei um comando explícito para ele parar. Mas eu vou executar mesmo assim, só para vocês verem a saída, né? Ó, então, na verdade, a gente não fez não adicionou uma instrução para ele avisar a gente, né, que ele encontrou. Encontrou. Encontrado. Aí. Vamos executar novamente. E vamos chamar lá, que a gente também não chamou. Agora eu tenho dois parâmetros, né? Minha carta é teste e eu quero encontrar o caractere S, né? Então, o caractere eu sempre uso aspas simples, enquanto a string eu uso aspas duplas. É um outro detalhe também que tem no Java. Quando eu quero né, passar valores para o tipo de dados char, né? Caractere, eu passo com aspas simples. Se eu executar agora, nós vamos ver que ele percorreu até o final e ele avisou, né, quando ele encontrou o S. Então ele leu o T, leu o E, leu o S e avisou, encontrei o S. Mas ele continua a execução, né? Para eu economizar recursos, né? Imaginando que isso aqui fosse um arquivo enorme, bastante pesado e que esse processamento tem um alto custo, né? Para eu economizar recursos computacionais, eu posso simplesmente cancelar ou parar a minha execução quando encontrar o S. Eu já tenho a informação que eu precisava, né? Se o objetivo for fazer uma busca, eu não preciso ir até o final. Eu posso simplesmente parar aqui. Então, eu adiciono o comando break, que é parar em inglês, né? Então, o meu comando break, parar ou quebrar também, né? Ele vai basicamente quebrar o meu laço aqui, ele vai parar a execução nesse momento. Então, se eu executar novamente, prestem atenção aqui embaixo. Eu tinha da posição 0, né, até a 4 sendo acessada, e por mais que eu encontrei a opção, a posição que tem o valor S, eu fui até o final. Com esse break aqui, ele basicamente vai parar quando ele executar, quando for satisfeita aquela condição, né, de char AT da palavra carta, né, da string carta, na verdade, quando o caractere na posição linha da string carta for igual ao caractere procurado. Então, se eu executar de novo agora, eu consigo ver que ele parou no momento que a minha execução foi, né, a minha execução foi encerrada no momento que ela foi atendida, né, a minha condição que eu adicionei aqui dentro. Então, notem que o meu for, ele tinha instrução inicial para ir até o final, mas eu posso adicionar novas instruções que façam que ele seja interrompido, que ele seja quebrado, essa interação não continue, porque eu já encontrei o que eu precisava. Então, esse aqui é um exemplo bastante simples, né, que eu estou mostrando para vocês, mas vocês vão ver que ele é a chave, né, para conseguir ganhar recursos computacionais, né, ganhar desempenho e desalocar alguns recursos, deixar ele livre para que outra pessoa, né, outro processo consiga utilizar. Então, na disciplina de estrutura de dados, nós vamos estudar algumas formas de fazer, por exemplo, buscas como essa que nós estamos fazendo, mas de maneira mais eficiente. Então, aqui nós estamos fazendo uma busca chamada de busca linear, porque nós estamos basicamente olhando caractere a caractere até que nós cheguemos em determinada posição, mas existem formas mais inteligentes de fazer isso, por exemplo, né, que nós vamos estudar depois nas próximas aulas. Um exemplo que eu dei para vocês antes também, né, é que nós poderíamos, se nós estivéssemos buscando números, né, dentro dessa nossa lista, nós poderíamos simplesmente ordenar essa lista para conseguir, de uma maneira mais precisa, né, eu encontrar uma determinada posição. Então, se nós temos valores de 1 ou 100 armazenados em uma lista e eu quero o valor 99, eu já sei que ele está no final da minha lista, né? Ele está na posição, uma posição antes do último número, né? Eu posso até não saber a posição exata, mas eu sei que ele está no final da lista porque, né, nós temos essa lista ordenada. Mesma coisa que se nós tivéssemos linhas de um dicionário, né, que estão por ordem alfabética. Eu posso também saber, quando eu acessar qualquer uma das posições do meu, se eu abrir, né, o meu dicionário na metade, eu não preciso, eu quero procurar uma palavra, né, com a letra G. Eu não preciso abrir na primeira página e indo página por página até achar a página G. Eu posso abrir no meio do dicionário e ver se a página que abriu, ela vem antes ou depois da G em ordem alfabética. Se ela veio depois, né, se ela vem depois da página G, depois da letra G, né, na ordem alfabética, eu já sei
para qual metade daquela eu já abri na metade, né? Então eu já sei qual daquelas metades que contém a minha informação. E eu posso fazer isso várias vezes, né? Posso ir abrindo. Agora eu sei que está nesse pedaço. Tem um pedacinho menor para procurar. Eu abro de novo e eu verifico qual é a letra, né, que está naquela página aberta. Ah, então ele está para a minha esquerda ou para a minha direita. Então esse é outro tipo de busca também que nós vamos ver depois, que já começa a facilitar e otimizar, né, a forma, né, já começa a deixar menos custoso o processo para que nós tenhamos acesso àquela informação, porque ela está salva de uma maneira ordenada, né? Então nós vamos ver nas próximas aulas depois métodos tanto para ordenar, né, métodos de ordenação, como que eu consigo fazer isso, né, de ordenar valores dentro de uma lista, de um vetor, por exemplo, e também nós vamos ver que existem, né, formas de fazer a busca depois, né, em vetores ordenados. Agora, antes de encerrar a disciplina a aula de hoje, nós vamos fazer esse mesmo teste aqui, né? Mas ao invés de usar uma string carta, nós vamos usar um vetor, né? Mesmo. Vamos começar a usar vetores e matrizes. Então, primeiramente, nós vamos criar um vetor aqui. O vetor vai ser um vetor de strings, então a gente vai deixar agora um pouquinho mais próximo do que realmente acontece, né? Se nós tivermos um livro. Nesse momento nós tínhamos um livro que tem linhas, né? Ele não tem página ainda, só tem linhas, e cada linha contém apenas um caractere, né? O que está um pouco estranho. Então agora nós vamos ter... Tenho que acordar. Nós temos agora o nosso string livro, só que ela, na verdade, é um array de linhas, né? Então, temos um array, né? Um vetor chamado livro, e dentro dele vão ter várias linhas, né? Então, eu posso ter string. Na verdade, em vez do livro, vamos fazer uma string página, que tem várias linhas. Depois nós vamos ver que nosso livro pode ter várias páginas também. Então, nossa string linha é 1, contém o texto da linha 1. Vamos ter aqui algumas linhas, né? 2, 3, 4, 5. Isso nós já conseguimos inicializar nossa página dizendo que ela tem a linha 1, linha 2, isso, 4 e 5. Então é assim que nós criamos os vetores em Java, né? Basicamente, eu estou criando um vetor, na inicialização eu estou dizendo já que ele tem 5 linhas. É um vetor chamado página, cada página tem 5 linhas. Ou melhor, essa página, né, não é cada, eu só estou criando uma página mesmo, ela tem 5 linhas. Tem outra forma também de criar um vetor, né? A gente pode, por exemplo, dizer que tem o string página 2, né? E esses conchetes, né, que é o símbolo, né, para dizer que isso aqui é um vetor, ele pode vir antes ou depois da palavra, tá? Nome da variável. Então, posso deixar ele depois, por exemplo, e às vezes eu não sei ainda quantas linhas, né? Eu vou inicializar ele sem dizer quantas linhas tem. Então, na verdade, eu não sei quais são as linhas. Eu sei quantas tem, mas eu não sei qual é o conteúdo dessas linhas. Então, eu posso dizer que é um new string, né? Porque é um vetor de string, ele vai alocar espaços em memória. Então, aqui a gente já está falando de alocação de memória, né? Quando eu estou criando um vetor, eu estou dizendo que esse meu vetor ele vai ter um tamanho. Então, por mais que eu não saiba o conteúdo ainda, eu já vou armazenar, já vou guardar, por exemplo, espaço para 7 strings. Então, o meu vetor página 2, ele tem 7 strings, 7 páginas, 7 linhas, né? Que são 7 strings diferentes, mas ainda não sei qual é o conteúdo dela. De qualquer forma, o meu programa já vai estar reservando memória, já vai alocar memória, né? Lembra que a gente falou de alocação de memória na aula anterior? Ele já vai separar um espaço da minha memória para que eu consiga armazenar 7 informações do tamanho que uma string suporta, né? Então é por isso que é importante, né, sempre usar o tipo de dado correto. Se nós tivéssemos naquele exemplo anterior, onde cada string tem apenas um caractere, seria muito mais eficiente, né, eu usar o comando char aqui, né, para que nosso vetor de caracteres ele tenha exatamente 7 caracteres, né? Então, esse código aqui embaixo seria bastante eficiente se cada linha minha tem realmente, cada linha tem um caractere, se tivesse uma letra por linha, né? Então, eu não teria nenhum desperdício de memória, seria desperdício zero, porque teria exatamente o conteúdo que cabe ali dentro, né? Eu alocaria somente a memória necessária.
eu tenho uma string assim, eu estou colocando bem mais memória, né, para cada uma das strings. Ela pode ter uma letra ou ter, né, inúmeras letras, o espaço de memória que eu estou alocando vai ser o mesmo. Então, nesse momento, quando eu já tenho um vetor com memórias alocadas, eu poderia também fazer isso aqui. Então, só vou comentar para vocês entenderem. Exemplo 1. Exemplo 2. Eu vou deixar esse aqui com tamanho 5 também, para eles fazerem a mesma coisa, só para vocês entenderem que as duas páginas 1 e 2, elas têm o mesmo conteúdo, né, mas elas são criadas, né, os vetores são criados de forma diferente. Então, eu posso começar a acessar os valores da minha página 2, né, as linhas da minha página 2, passando a posição. Eu quero a posição 0 da página 2, e nessa posição 0 da página 2, eu vou salvar a linha 1. Então, notem que eu estou acessando esse vetor que eu acabei de criar. Coloquei 2 aqui, mas é 5. Então, eu acabei de criar um vetor, inicializando ele com o valor 5, né, dizendo que ele tem tamanho 5, então ele vai armazenar 5 strings. Cada string vai ser uma linha. E para eu acessar, né, então, essas posições, eu tenho que usar o índice, né? Eu usei o índice 0 porque, como eu falei para vocês, em Java há essa convenção de que um vetor sempre começa na posição 0. Então, eu vou gravar a linha 1 na posição 0 desse vetor, e assim sucessivamente para as outras linhas, né? Então, só vou copiar e colar aqui. 1, 2, 3, 4. Até a posição 4, eu estou gravando as linhas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse código aqui do exemplo 2 e o código do exemplo 1, eles fazem a mesma coisa. Eles estão inicializando o vetor com 5 posições e cada um delas tem uma linha diferente. Aqui em cima ele já sabe que são 5 posições porque eu adicionei 5 linhas aqui, né? Aqui embaixo eu primeiro disse que tinham 5 linhas, depois eu fui adicionando para cada posição, acessei individualmente cada uma das posições da nossa página 2, e nessas posições eu adicionei cada uma delas uma linha. Beleza, então nós já temos nossos dois vetores, temos informações armazenadas aqui, e nós vamos agora ler, né, cada linha de um desses vetores. Vocês vão ver que os códigos, as formas de ler isso aqui, são bastante parecidas com as formas de ler, né, a string carta, porque a string carta era basicamente um vetor também. Então, a gente pode, mais uma vez, usar o mesmo código. Vamos usar esse mesmo código ler linhas. E vocês vão perceber, né, que eu só copiei e colei e dá erro, porque ele percebe, né, que aquele método já existe. Porém, se aquele método já existe e eu quiser usar a mesma lógica, mas para processar uma coisa diferente, eu posso mudar a assinatura, né? Por exemplo, agora eu quero processar um vetor. Então, eu posso simplesmente passar o vetor de strings aqui, em vez de só uma string. Ele já assumiu o erro, né? Ele já não está dando mais erro, não está dando conflito com outro método, mesmo que seja o mesmo nome de método e ele tenha o mesmo retorno, a entrada é diferente. Então, quando eu quiser processar uma string, quando eu passar uma string com parâmetro, ele vai executar automaticamente o método de baixo. Quando eu quiser executar um array de strings, um vetor de strings, ele vai executar esse método de cima. O próprio interpretador ele já consegue identificar qual dos métodos que eu vou executar com base na assinatura do método e do valor que eu estou passando. Então, se eu chamar isso aqui, por exemplo, que a gente tem aqui em cima, procurar linhas fora e passar uma string, só uma string, né? Só o teste, por exemplo, ele automaticamente executaria aquele código, né, aquele método que tem isso como assinatura. Se eu passasse um array com 2 strings, ele executaria o método que tem 2 strings e assim por diante. Então, nesse nosso caso, nós já estamos mudando a assinatura do método para ele receber um vetor, né, de cartas, só que não é mais cartas, então, na verdade, é um vetor de linhas. Então, esse vetor de linhas, né, representa a nossa página. Nossa página é constituída por um vetor de linhas. E aqui nós vamos mudar um pouquinho do comportamento, né, mas basicamente ele vai seguir a mesma estrutura. Então, vamos começar pelo linha, né? A linha a gente pode chamar, por exemplo, de número da linha, só para não confundir. Num linha. E vamos chamar também, já vamos deixar armazenado numa outra variável, num outro inteiro, o num de linhas. Aqui é o número total de linhas. Então, o nosso número de linhas, ele vai ter linhas.length. Ou posso dizer que tem um número, eu poderia usar o linhas.length-1, né, para a gente acessar até a posição 4 depois, mas na verdade o número de linhas ele realmente tem 5, né?
Então, vamos deixar exatamente como está aqui. Então, eu estou dizendo que ele vai começar na linha 0, né? Vou até chamar assim, ó, linha atual. Então, ele vai começar na linha 0 e a gente quer que ele lê, né, até o número de linhas chegar no length. Então, nessa estrutura do for aqui, do while aqui, nós vamos dizer que enquanto a linha atual for menor que o número de linhas, ele vai executar aquela instrução, né? Aquela instrução, basicamente, vai ser ler, né, para nós aquela linha. Então, nesse caso aqui, eu nem vou nem vou gravar no método, no string livro, né? Na verdade, nem precisa disso. A gente só quer que ele leia. Não tô lendo e escrevendo mais, né? Vamos só ler aqui as linhas que estão sendo passadas. Então, quando eu chegar aqui nessa parte, dentro do nosso código mesmo, o que vai acontecer dentro do nosso while, nós vamos estar lendo aquela linha e vamos imprimir aquele valor lido, que é a linha atual. Então, a gente pode fazer de uma maneira bem simples, assim mesmo, para exemplificar, né, como iterar dentro de um vetor. Se eu fizesse isso aqui, ele iria... Até eu vou executar para vocês verem o que vai acontecer. Vou chamar lá no nosso método principal, nosso ler linha. L.ler linha, né, porque nosso classe loops, que aqui nós chamamos de L, né, o objeto que representa essa classe. E aqui nós vamos passar, então, nossa página 1. Eu vou comentar aqui em cima a outra chamada, só para ele não chamar mais aquele método que estava sendo chamado lá. Né? Ele está com um erro aqui, linha atual. Ah, tá. Linha atual, na verdade, aqui é a posição linha atual, né? Na verdade, ele não precisa nem ter retorno aqui. A gente pode até excluir esse retorno e mudar para void. Se meu método ele não precisa retornar nada, nesse caso ele só vai imprimir uma informação, eu posso deixar ele com retorno void, que é sem retorno, e eliminar, né, a palavra-chave return. Então, de novo, né, para quem é novo no Java e não estava acostumado com esse return, o return ele é sempre necessário quando o nosso método ele tem um retorno esperado. Então, o retorno esperado, nesse caso aqui, nesse segundo método, é uma string, ele tem que ter um return retornando alguma coisa que seja string, né? Nesse caso era o livro. Aqui em cima a gente não precisa retornar nada, a gente só quer que ele imprima as linhas daquele livro, né? Então, o imprimir, na verdade, ele vai chamar esse método system.out.println, vai jogar na tela, vai mostrar para o usuário as linhas daquele arquivo, né? Então, aqui nós temos um método que faz isso. Se eu só executasse assim, olha só, tem dois erros aqui, né? Primeiro, eu estou imprimindo direto a linha, né? Não estou acessando a posição do vetor. Estou imprimindo o número, linha atual, o valor que contém nessa variável linha atual é basicamente o número zero, né? Então, já não é isso que a gente quer. A gente não quer imprimir o número zero, a gente quer imprimir a linha na posição zero. Então, a linha, adiciono colchete, fecho colchete. Beleza, vou executar de novo. O primeiro erro está corrigido. Se eu parar aqui a execução, bom, em primeiro lugar, ele não parou a execução automática, né? O esperado é que ele tivesse parado. Por que ele não parou? Porque ele nunca chegou no critério de parada. Então, o que nós criamos aqui foi um loop infinito. Isso é comum de acontecer e muitas vezes, quando acontece, às vezes é intencional, né? Como eu falei antes, eu posso deixar um loop que está sempre executando para ouvir novas conexões, por exemplo. Mas em alguns casos, como esse aqui, é um bug, né? Ele travou a execução do meu programa, ele não ia nunca ler as próximas instruções porque ele chegou num loop infinito. Nunca ia acabar, a menos que nosso programa seja finalizado. Por que ele acontece isso? Porque nossa condição, né, linha atual, é sempre menor que o número de linhas. Então, nós temos na linha atual 0 e sempre, né, 0 é sempre menor que 5. Então, ela vai ler a primeira linha, vai executar de novo, vai ler a primeira linha de novo, vai ler a primeira linha de novo e vai continuar para sempre, assim, nunca vai parar. Então, o que a gente pode fazer aqui é, depois que nós lermos a linha atual, falarmos que a linha atual vai ser igual à linha atual mais 1. Ou, né, esse código que eu adicionei aqui embaixo, eu posso simplesmente comentar ele e adicionar um mais aqui. Então, esse mais aqui, ou esse linha atual igual a linha atual mais 1, ambos servem para incrementar o valor daquela variável. Olha, basta adicionar então esse mais, por exemplo, que aí sim ele vai até da linha 1, 2, 3, 4, 5. Então, corrigir o bug de repetir a mesma linha. E também eu consegui que ele parasse na 5.
porque ele foi até a posição, né, onde estava a linha 5 armazenada. Então, esse trechinho de código aqui, quero pegar o comentário, vou deixar o comentário aqui em cima, só para vocês entenderem o que isso aqui faz, caso alguém tenha dificuldade ou não esteja acostumado. Então, esse trechinho de código aqui é o código necessário, né, para conseguir percorrer todos os componentes de um vetor. Eu poderia também usar o meu for, né? Então, agora vamos refatorar aquele método ler linhas for. Vou copiar e colar ele também. Para, através do método da estrutura for, eu conseguir, né, percorrer todas as linhas do meu documento, né? Então, a assinatura vai ser quase a mesma aqui, né? A gente vai ter também um vetor de strings que representa a minha linha, que são as strings que estão naquela linha, e vamos ter nenhum retorno, né? Só queremos que ele imprima. Vamos só trocar o nome de ler linhas while para ler linhas for. Vamos trocar o nome das variáveis também, né? Então nós temos. Notem que lá nós tínhamos as variáveis pré-inicializadas, né? Antes do while, né? Como eu falei para vocês, o for ele já consegue fazer isso na própria estrutura dele. Então, enquanto a linha atual, ela vai começar na linha atual 0, né? Enquanto a linha atual for menor que linhas.length, né? Que é o nosso num linhas, então é o tamanho total de linhas. Enquanto o nosso vetor de linhas, né? Ele for maior, né? A nossa linha atual for menor, na verdade, que o tamanho das linhas que nós temos, nós vamos incrementar a nossa linha atual. Beleza? Enquanto for atual. O length não é um método, é um atributo. Esse era o erro. Só para ficar claro qual era o erro que está acontecendo aqui, é que o length ele não é um método da classe string, na verdade ele é um atributo. Tá? Então, quando eu vou acessar o length de uma string, é só linhas, né, que é a nossa string, ponto length. Não precisa dos parênteses, né, porque o length não é um método. Então, a nossa classe string, ela automaticamente ela tem um atributo lá chamado length que ela tem, armazena nesse atributo o número de caracteres que a nossa string contém. Beleza? Beleza, então agora aqui nós estamos com o nosso for, linha atual começa na 0, enquanto a linha atual for menor que o tamanho completo das nossas linhas, né, desse vetor, a linha atual vai ser incrementada. Então, note que aquele linha atual mais que estava dentro do while, né, ele era incrementado no momento do acesso, aqui ele já é, na própria assinatura do nosso for, ele já faz isso. Então, logo de cara a gente consegue ver que para esse caso aqui, né, esse caso específico, o for ele é mais adequado, porque ele consegue fazer o mesmo conjunto de instruções, né, o mesmo comportamento com menos linhas. Né? Justamente porque ele foi projetado para isso, né? Para iterar, né, sobre estruturas, né, como essa, por exemplo, que é um vetor. E ele itera sempre posição a posição. Então, a desvantagem, né, do nosso for, desvantagem, entre aspas, né, é que ele tem um comportamento padrão a ser seguido. Né? Ele vai sempre iterar, né, nesse caso, para cada uma das posições da linha. O nosso while, como eu falei para vocês antes, ele pode estar executando, né, enquanto o usuário, por exemplo, não digitar uma tecla. Então, enquanto uma tecla específica, tecla Enter, não for digitada para finalizar o programa, eu posso estar sempre num loop pseudo-infinito, né? Um loop que não vai se acabar nunca, porque a tecla digitada foi diferente de Enter, por exemplo. Esse tipo de coisa eu não consigo fazer no for. O for ele já está percorrendo uma estrutura pré-definida, ele tem um conjunto de posições que eu vou acessar e quando acessei acabou. Né? O while não, o while é enquanto. Então, enquanto alguma coisa não acontecer, ele continua executando. Essa coisa acontecer pode ser a chegada no final de uma lista, como a gente fez, como pode ser uma ação externa, né? Como, por exemplo, eu falei agora, né? Do usuário clicando na tecla Enter. Então, alguns comentários para vocês perceberem a diferença entre o for e o while, tá? Então, aqui, para nós conseguirmos, né, processar as linhas desse nosso for, desse nosso vetor de strings, né, que se chama linhas, nós acessar cada uma dessas linhas, nós vamos fazer o seguinte: posição acessada, linha atual, o valor vai ser a nossa linhas, linha atual. Sem retorno, porque ele é do tipo void.
notem que com três linhas, nós já temos, né, o mesmo código que aquele while tinha, né, com 5 linhas também. Mesma coisa aqui quando a gente fez o código para percorrer, né, os caracteres de uma string. Agora nós estamos percorrendo strings de um vetor. Se eu executar isso daqui, temos o mesmo comportamento, né? Posição acessada do 0 ao 4, texto da linha 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos dentro das linhas de um vetor. Certo? Antes de finalizar, então, essa aula, nós vamos ver a última parte, que é matrizes. O que é uma matriz? É um vetor de vetores, né? Um vetor bidimensional. O vetor em si, por si só, né? Ele basicamente é isso aqui, né? Ele tem posição 1, 2, 3, 4, 5. Posições 1, 2, 3, 4 e 5, na verdade, 0, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Nessas posições, ele tem valores armazenados. Então, o vetor é isso. Uma string, uma matriz, na verdade. Vetores. Os vetores. Vou colocar essa chamada de método. Uma matriz, ela vai ser algo similar ao vetor, porém, ela não vai ter só uma posição. Ela vai ter duas posições, né? Então, ela tem a posição 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Por que 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 4? Porque agora nós temos linhas e também temos colunas. Então, aqui em cima nós temos a linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Coluna 2, coluna 3, coluna 4, sempre na linha 0, né? Então, linha 0, colunas do 0 ao 4. Embaixo é a mesma coisa, mas a linha vai ser a linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, e assim por diante, até a linha 1, coluna 4. Então, linha 1, coluna do 0 ao 4. A gente pode ter uma matriz de qualquer tamanho, né? Ela não precisa necessariamente ser quadrada, mas poderia ser quadrada, por exemplo, né? Então, linha 2 é uma matriz. Então, para acessar cada uma das posições da matriz, nós temos duas posições, a posição da linha e da coluna, né? Para isso, né, ser implementado, a gente pode usar até as nossas próprias linhas que nós temos lá em cima para cada página. E agora sim vamos criar a nossa matriz de linhas, né? Uma matriz de linhas pode ser nosso livro, né? Por exemplo, string livro. Notem que agora, em vez de um conchete, eu usei dois. Né? Dois pares, né, de abre e fecha. Isso porque eu tenho uma matriz, né, que é como se fosse um vetor de vetores. Né? Então, eu tenho uma estrutura onde eu vou ter múltiplos vetores, cada um dos vetores, né, ele vai ser uma daquelas páginas que nós tínhamos antes. Na verdade, nosso exemplo, nós tínhamos uma única página, onde uma página tinha várias linhas. Agora aqui nós temos livros, cada livro tem várias páginas, cada página tem várias linhas. Então, nós podemos ter uma estrutura bem simples assim, né? Tamanho 2, vamos fazer um livro com duas páginas. E aqui é a mesma ideia, nós temos new, nós vamos dizer que o nosso livro é do tipo string, né? Porque é o que a gente definiu. Nossa string, nosso vetor de strings, na verdade. Aqui tá chovendo bem forte, não sei se vocês estão ouvindo, vocês conseguem me ouvir? Eu vi o chat só para verificar. Tá falhando um pouco, mas dá pra ouvir. Eu não consigo te ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Pode escrever, por favor, no chat.
barulho da chuva deve estar atrapalhando, né? Tá, então assim, pessoal, para não... Eu vou escrever.